Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu quero ministrar a palavra do Senhor e quero colocar um tema nessa ministração que eu vou ministrar, esse pouquinho tempo. Eu quero colocar o tema: você pertence a Jesus. Você pode dizer aí no seu íntimo: eu pertenço a Jesus. Sabe, queridos, muitas pessoas, elas esqueceram que elas pertencem a Jesus. Muitas pessoas, por esquecer que pertence a Jesus, começaram a tomar atitudes, agir de formas erradas e ter pensamentos errados. E a intenção do nosso adversário é que, literalmente, nós esquecemos que nós temos um dono, um pai. Nós pertencemos a alguém. Você pertence a Jesus? Eu pertenço a Jesus. Pastor, sério? Sim, você pertence a Jesus. Ele nos comprou lá na cruz do Calvário. Quando ele paga o preço, um preço de sangue, sangue inocente, ele comprou a tua vida, a minha vida e toda a nossa história. Eu quero falar com você nesta tarde que esqueceu que você tem um dono, que você pertence a Jesus. Você não pertence às drogas, você não pertence à prostituição, você não pertence à avareza, você não pertence a essa situação que está roubando a tua felicidade. Não, você pertence a um Deus todo-poderoso, que te formou e colocou você no ventre da sua mãe. Salmo 100, verso 3, saibam que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e somos dele, e somos o seu povo, as ovelhas do seu pasto. O salmista, ele coloca um salmo, e nesse salmo ele coloca afirmações. Ele afirma que nós somos de Deus, e que nós somos um povo dele. Somos ovelhas e ovelhas do pastoreio dele. Querido, nós temos o costume de dizer: eu pertenço a tal denominação. Querido, amado irmão, nós podemos ser frequentadores de igrejas, assim como eu sou, mas eu não pertenço à comunidade evangélica Deus Vivo. Eu não pertenço a uma estrutura feita por mãos de homens, e eu não estou indo contra a igreja física. Eu estou dizendo que eu congrego numa igreja, comungo com os meus amados irmãos, mas eu sei que eu tenho um dono. João capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas me ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Olha que Jesus diz: as minhas ovelhas. Quando ele diz as minhas ovelhas, está dizendo assim: elas me pertencem. Ei, quem sabe estou falando com alguém nesta tarde que está dizendo: eu estou abandonado, ninguém se importa comigo, eu estou sozinho dentro dessa decisão que eu preciso tomar. Eu estou sozinho dentro desta luta. Quero te dizer algo para você. Você não está sozinho. Você tem uma pessoa a qual você pertence. Você pertence a Jesus Cristo. E se você pertence a Jesus Cristo, o céu está em tua disposição. O céu está à tua disposição. Romanos capítulo 14, verso 8, se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Portanto, quer vivemos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Então, se eu vivo hoje, eu vivo para o Senhor. Se eu morrer, eu vou morrer para o Senhor. Querido, amado irmão, você não pertence ao diabo, você não pertence às coisas deste mundo,
Você pertence a Cristo Jesus. A tua vida teve um preço, e um preço que foi pago. E esse preço que foi pago, querido, ninguém, nem na face da terra, nem debaixo da terra, poderá pagar este preço a qual Jesus pagou por mim e por você. Pastor, será? Opa! Se alguém pagou um preço por mim, eu pertenço a este alguém. Você está entendendo? Se alguém pagou um preço por você, você pertence a alguém, e este alguém é Jesus Cristo. Então não diga que você está sozinho. Não diga que você está abandonado. Não diga que ninguém se importa com você, porque aquele que pagou um preço por você está com os olhos fitados em você, e está com as mãos estendidas para você, e está pronto para te abençoar e para te resgatar e para te salvar a hora que for preciso. Aleluia! Romanos 14, 8. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Agora, se morremos, morremos também para o Senhor. E ele vai completar o apóstolo Paulo dizendo: portanto, quer vivemos ou quer morremos, pertencemos a Deus. Morto ou vivo, eu pertenço a Deus. Quando o adversário diz, ele me pertence, eu digo para ele assim: é mentira. Quantas das vezes eu vou expulsar um demônio, e o demônio fala dizendo assim, ele me pertence, eu falo, é mentira. Ele não pertence a você, porque Jesus Cristo pagou um sangue por ele. Então, em nome de Jesus, sai. E ele tem que sair. Ele tem que sair. Essa situação de enfermidade, a qual tomou o teu corpo e está dizendo, agora o corpo dele é meu. Agora eu tomei o corpo dele, eu vou matar. Deixa eu falar algo para você. A enfermidade também não pertence a você. Ou você não pertence à enfermidade, melhor falando. Por quê, pastor? Porque no livro de Isaías vai dizer que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, eu e você fomos sarados. Então receba a cura em nome de Jesus, aonde você estiver me ouvindo. 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 19. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, e que habita em vocês, e que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmo? Vocês foram comprados por um alto preço, ou seja, tem pertencimento de Jesus. Portanto, glorifique a Deus com o corpo de vocês. Deixa eu falar algo para você. Quando você diz assim, o corpo é meu, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, você está mentindo até para você que o corpo não é teu, a vida não é tua, você não pode fazer o que você quiser, porque você não pode fazer aquilo que você quer com aquilo que não é teu. Eu fumo quanto tempo quiser. Ei, você dará conta daquilo que você está estragando que não é teu. A vida é minha, pastor. Não, a vida não é tua, a vida é de Jesus Cristo. Se ele tirar o fôlego de vida das suas narinas, você cai durinho, morre. E não é só morrer não, porque a morte presente agora não é nada perto de uma morte sem Cristo. Então para de ficar empinando esse nariz seu dizendo que tu és dono do teu próprio nariz. Para de dizer que quem manda na tua vida é você, que você não manda na tua vida não, querido. Você não sabe o que pode acontecer daqui em 1 minuto na sua vida. Você não sabe que você é casa e templo do Espírito Santo? Pastor, eu sou casa e templo do Espírito Santo, você é. E se você banalizar a casa e o templo do Espírito Santo, você pagará caro. Se você banalizar a casa e o templo do Espírito Santo, você dará conta. Você dará conta por cada prejuízo que você está fazendo com a casa e o templo do Espírito Santo. Eu não estou falando de parede, eu não estou falando de denominação, eu estou falando de corpo que está negando a presença do Espírito Santo dentro de si. Fica brincando com Deus. Fica brincando com Deus. Vai achando que você é eterno.
vai achando que você nunca vai morrer, vai achando que nunca vai chegar uma enfermidade sobre a sua vida. Brinca com Deus, vai brincando. Vai brincando de ser fiel e vive uma vida de infidelidade dentro de um casamento. Vai brincando de ser servo e na verdade não é um servo. Vai brincando de vir à igreja. Tá vindo na igreja como se fosse um clube social. Você dará conta. Você dará conta com essa atitude sua. Tá vindo na igreja como se você estivesse dentro de um cinema, mastigando chiclete, entrando, levantando, saindo e vai indo sem reverência dentro da igreja. A conta vai vir. A conta vai vir. Vai falando da vida do sacerdote. Vai prejudicando a vida de pessoas para você ver o que vai acontecer contigo. Pastor, o senhor está nos amaldiçoando? De forma alguma. Eu estou dizendo para você que a vida a qual nós vivemos nessa vida não nos pertence, pertence ao Senhor. E o dono da nossa vida, ele vai pedir conta. Nós teremos que prestar conta sobre cada palavra, sobre cada atitude, sobre cada coisa que nós fizermos contra nós mesmos. Segunda Coríntios capítulo 1, versículo 21. Eu não entendo, irmão, como muitas pessoas estão brincando com Deus. Estão brincando, estão zombando de Deus. Vem na igreja quando quer, se tatua, usa droga, bebe, se prostitui e não se arrepende, achando que o juízo de Deus não vai acontecer, achando que deve vir na igreja só quando quer e quando está se sentindo bem, achando que deve vir na igreja só quando está se sentindo, hoje eu estou me sentindo digno. Irmão, deixa eu falar algo para você. Se Deus está proporcionando vida para mim e para você, não é para nós vivermos os nossos meros prazeres, porque os nossos meros prazeres são carnais. Nós temos que viver aquilo que Cristo quer que nós vivemos. E o que Cristo quer que nós vivemos? Amor, paz, santidade, retidão. Viver uma vida de domínio próprio, dominando a carne e não deixando a carne te dominar. Não ficar na frente de vídeos pornográficos. Não ficar transferindo fofoca alheira para pessoas. Não sendo aquela pessoa que fica entrando e se rebeliando em qualquer lugar que vai. Deixa eu falar algo para você, meu querido, amado irmão. Escuta, é um conselho. Se você quiser bem, se você não quiser, depois você se vira com o dono da tua vida. Não abre a sua boca para falar o que não deve. Se os seus olhos estão te fazendo pecar, arranque os teus olhos. É melhor entrar no reino de Deus sem os olhos, do que entrar com os olhos, do que ter os olhos e viver uma eternidade sem Cristo. Hoje você convida a igreja para orar, a igreja fala, eu estou cansado, eu tenho que ter a minha vida, eu não posso estar todo dia na igreja, eu não posso ficar toda vez na igreja, eu tenho que ter o meu tempo, eu tenho que ter o meu momento, eu sou muito novo. Ei, esse momento, esse tempo que você está dizendo que é teu, não é teu, é de Deus. E se Deus tirar, terrível será o dia. Lembra dos ais? Ai daquele que negar a Jesus. E negar a Jesus, irmãos, muitas das vezes não é com palavras, é com atitudes. Negar a Jesus, meus queridos amados irmãos, muitas das vezes, sabe o que é? É você viver uma vida de libertinagem, viver uma vida de fornicação e achar que está tudo dentro do normal. Você pertence a Deus. Se você
espírita, se você é macumbeiro, se você é católico, se você é budista, se você é ateu, independente daquilo que você é, eu quero te dizer algo para você. Você pertence a Deus e você dará conta de tudo aquilo que você está fazendo. Você dará conta. Assim como eu também darei conta de todas as minhas atitudes, inclusive se eu estiver falando algo que não está de acordo com Deus nesse presente momento, também darei conta. O reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é justiça. É justiça, meu irmão. Eu escuto cada coisa como pastor, queridos. Eu escuto cada desculpa que eu falo, Senhor, meu Deus, estão procurando dinheiro, estão procurando tantas coisas, e estão esquecendo que a vida não são deles, estão depositando em saquetéis furados, e o dia do Senhor vai vir, e o Senhor vai perguntar assim, me mostre as tuas mãos, eu quero ver a tua mão. E se você não tiver nada nas tuas mãos, você vai receber uma palavra, a qual eu não desejo para ninguém. Afasta-te de mim, maldito, pois eu não te conheço. Cobre-me, Senhor, com teu sangue. Cobre-me, Senhor, com teu sangue. Segunda Coríntios capítulo 1, versículo 21. Ora, é Deus quem nos firma e nos também em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como propriedade e pôs o seu Espírito em nós, coração com garantia do que está por vir. Deixa eu falar algo para você, querido. Jesus, o Senhor, Ele nos ungiu, Ele não somente nos ungiu, mas Ele nos selou. Ele também não somente nos selou, mas Ele nos colocou o seu Espírito como garantia que um dia Ele voltará. Esse Jesus que foi, Ele nos garantiu que vai voltar. E se o nosso mestre, aquele a qual nós pertencemos, está dizendo que vai voltar, Ele vai voltar, e eu acredito na volta de Cristo. Eu acredito no fundamento da igreja, a igreja pura, santa, imaculada que vai subir para o céu. Eu acredito num pecador que se arrependeu, largou mão das práticas pecaminosas, está lutando contra a sua carne e vivendo dia após dia sobre arrependimento e vivendo com Cristo. Eu acredito na salvação, meu irmão. Eu não estou aqui pregando condenação, estou aqui pregando arrependimento e salvação. Eu estou dizendo para você que está me ouvindo, aonde você estiver, você tem um dono, você pertence a alguém. Não se deixe enganar, você pertence a alguém. Essa vida que eu levo agora, como diz o apóstolo Paulo, eu vivo a vida de Cristo. Não é a vida que eu vivo hoje, meu. A vida que eu vivo hoje, eu vivo a vida de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas 3, versículo 28. Diz assim, ó. Não há judeus, nem há gregos, escravos e nem livres, homens e mulheres, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Ele está dizendo, ó, se você é judeu, se você é gentil, se você é brasileiro, se você é italiano, se você é branco, se você é negro, se você é japonês, se você é índio, se você é cigano, se você, independente do que você é, você pertence a Cristo Jesus. O Pai, Ele nos deu para Jesus, e glórias ao Senhor por isso. Irmãos, é melhor se pertencer a Cristo, e é melhor reconhecer que você pertence a Cristo, irmãos, e viver uma vida tranquila, viver uma vida de retidão. Pastor, mas eu vejo tantas pessoas que confessam Jesus e está passando por tanto momento difícil. Tá, irmão, mas o alvo deles não é a terra, querido.
O alvo deles, assim como o meu, assim como o seu, tem que ser o céu, irmãos. E para mim finalizar, mais 2 textos, 1 João capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Ah, eu acho estranho, eu não conheço esse negócio não, hein? Isso que esse crente está falando é estranho. Lógico, não vai conhecer porque não conhece o Pai, não conhece o dono do milagre. Tem gente querendo viver milagre, mas não conhece o dono do milagre. Tem gente querendo viver milagre, mas também não se entregou para o dono do milagre. Irmão, deixa eu falar algo para você. Jesus não dá bênção para aqueles, querido, que despejam sobre as suas vidas pecado e se lambuza no pecado e não se arrepende. Pastor, aonde está dizendo na Bíblia que eu pertenço a Deus? Último texto, 1 João, capítulo 44. 1 João, perdão, capítulo 4, versículo 4, diz assim: Filhinhos, vocês são de Deus, e os vencerão, porque aquele que está em você é maior do que está no mundo. Você pode dar um glória a Deus aonde você está aí? Você pode dar um aleluia? Você pode alegrar a sua alma por saber nesta tarde que você pertence a Deus e que os olhos de Deus estão aí de olho em você? Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Deixa eu orar por você, meu irmão. Pai querido e amado Jesus, eu não preguei com ira e nem com revolta, Senhor, tu sabes. Eu tenho tentado o meu jeito de mudar, Senhor. Eu tenho tentado mudar de uma forma, pregar de uma forma, Senhor, a qual as pessoas entendam e compreendam. Mas essa pessoa aqui que o Senhor chamou, Pai, eu tenho consciência, meu Deus, que eu não pertenço a mim, mas eu pertenço ao Senhor. E eu tenho consciência, Senhor, que tudo que está sobre as minhas mãos e sobre os meus cuidados não é meu, é do Senhor, Pai. Nesta tarde, Senhor Deus, eu quero interceder em favor dos meus irmãos, não porque sou melhor, não porque, Senhor Jesus, eu não erro, mas pela tua misericórdia, Pai. Senhor, eu oro, Senhor Deus querido e amado, por cada um nesta tarde. Eu oro, Senhor Deus, por cada um que enviou, Senhor Deus, mensagens, pedindo oração. Pessoas que interagiram conosco. Pessoas, ó Pai querido e amado, que tiveram conosco, Pai, no momento da hora do seu almoço. Outros que estão conosco até agora, Pai. Senhor, põe as tuas mãos sobre a vida desta pessoa. Que o teu Espírito Santo, Pai, possa fazer, ó Deus querido e amado, uma limpeza, Senhor, no templo. E deixar o templo do teu jeito, da forma que o Senhor se agrada, Pai. Derruba os altares, meu Deus, construído dentro de nós. E coloque, Seu Deus, altares, meu Deus querido e amado, que eleva o seu nome e glorifica o teu nome, Senhor. Senhor Jesus, eu oro, meu Deus querido e amado, por cada um, Senhor. Eu oro por aqueles que estão longe, aqueles que estão perto, aqueles que chegaram agora, aqueles que tiveram que ir para o trabalho. Senhor, alcança eles. Alcança cada um, ó Deus querido e amado, com as suas fortes mãos, ó Pai. Que aqueles, ó Deus querido e amado, que se sentiram tocados por esta ministração, Senhor, possa, meu Deus querido e amado, se arrepender, procurar uma igreja, aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador e viver uma vida contigo, Pai. Senhor Jesus Cristo, eu peço, meu Deus querido e amado, e oro, Senhor, sobre a vida do José Carlos da Silva, Pai. Pai, alcança ele. Eu não sei, ó Pai querido e amado, o que este homem está passando, mas eu oro, meu Deus querido e amado, e elevo as minhas orações, meu Deus, e peço, Senhor Deus, fala com ele no íntimo, na intimidade. Fala com ele, Senhor Deus, nessa situação. Eu entendo, meu Deus, que muitas macas são altares que o Senhor fala, Senhor. Deus, eu entrego a vida do José Carlos em tuas mãos. Assim, ó Pai, como a vida desta irmã, Senhor, que está pedindo oração por ele, a Sueli.
Eu oro, meu Deus querido e amado, pela Neide Maria e seus filhos. Eu oro, meu Deus, pela Priscila, pelo seu filho Natan. Eu oro, meu Deus querido e amado, por cada um, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado, Senhor Deus querido e amado, por cada um, Senhor Deus, que tem interagido, Senhor Deus, que tem falado, Senhor Deus querido e amado, que tem pronunciado o Teu Evangelho, Pai. Fortalece os meus irmãos. Providencia, Senhor Deus, ó Deus querido e amado, um final de semana abençoado. Que os irmãos possam ir ao culto, possam cultuar, possam erguer as mãos e louvar o Teu nome, que eles possam ser úteis, meu Deus, na igreja, no trabalho, aonde eles forem, Pai. Pai querido, envia pessoas, meu Deus, diante dos meus irmãos, ó Pai, para que eles possam, Pai querido e amado, ser tocados pelo Senhor. Assim eu oro, assim eu te louvo, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe, que o Senhor Jesus cubra a sua vida com o sangue dele. Um excelente final de semana. Tá bom? Você que não me conhece, eu sou daqui de Londrina, sou daqui do Paraná, sou pastor de uma igreja, tenho esta programação de segunda a sexta-feira, das 11 horas ao meio-dia e meio, aqui na Rádio Vila Romana. Você pode nos acompanhar também pelo aplicativo da rádio, Rádio Vila Romana, baixa lá, tá bom? Ou você que está aí no TikTok, você pode me seguir também aí, tá? E sempre quando eu entrar, eu acredito que a plataforma vai te notificar. Hoje faz 17 dias que estamos de jejum, não somente eu, mas toda a igreja, tá? Estamos dentro de um propósito do jejum de Daniel. Logo mais à noite, às 20 horas, terá um culto, e será um culto ao Senhor. Nós estamos já vendo as muralhas já se trincando, já estamos conseguindo enxergar isso em nome de Jesus. Vamos glorificar a Deus nesta noite também aqui na igreja, aqui na Avenida das Maritacas, número 2488. Você que é de longe, nós, pela tua misericórdia de Jesus, nós estamos transmitindo também via YouTube, tá? Você vai nos achar lá na Deus Vivo Vila Romana, lá no YouTube, coloca lá Deus Vivo Vila Romana, Deus Vivo Vila Romana. Você vai se inscrever lá no canal, você vai acionar o sino de notificação, e quando nós entrarmos ao vivo com o culto, você vai ser notificado e você vai poder nos ouvir da onde você estiver, se é daqui do Brasil, fora do Brasil, você vai conseguir nos ouvir, tá bom? Muito obrigado a todos vocês mesmo, obrigado pelo apoio, obrigado mesmo, viu? Eu vi uma irmã dizendo ali, né, que a ministração, qual o nome da irmã? A Mari Soares. Ela está dizendo que essa ministração precisava ser compartilhada, gravada e compartilhada. É pela misericórdia do Senhor, viu? Nós vemos aqui até, para vocês fazerem ideia, agora há pouco eu estava em cima aqui da casa aqui, da igreja aqui, arrumando a calha da igreja. Eu até entrei na programação atrasado, mas Deus sabe todas as coisas. Amém, queridos? Deus abençoe Fabiana. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Obrigado, Felipe. Felipe está aqui chegando, tá na escuta. Que Deus abençoe. Está dizendo que estou chegando atrasado, pastor, né? A paz do Senhor, escutando a rádio. Cheguei arrastando atrasado. Estava fazendo os banners. Glória a Deus, filho. Que Deus abençoe, viu? Ele faz os banners da comunidade Deus Vivo Missões, lá do União da Vitória. É o jovem abençoadíssimo. Que Deus abençoe, viu, Felipe? Um grande abraço, viu? Deus abençoe Lucimara, lá de Itajaí, Santa Catarina. Que Deus abençoe, viu? E eu fico por aqui, irmão, e a gente faz aquele compromisso. Vamos lá, então? Você faz aquele compromisso comigo? Eu oro por você, você ora por mim, e nós se encontramos no céu, viu? Que Deus nos abençoe com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus. Segunda-feira, se Deus quiser, estarei eu aqui de volta. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Até segunda. Eu quero ver vocês cantando, hein? Foi pro Rio que Deus deu, e do Rio foi pras nações. Agora, manda ver! Não, não,
assim.